Olá, queridos amigos, que nesse momento nos assistem ao vivo pelo canal do YouTube da Sociedade Espírita Recanto de Luz. É com imensa satisfação que estamos mais uma vez apresentando e aprendendo com a doutrina consoladora. Agradecendo sempre a permissão divina em alicerçar nos nossos corações os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. O convite para estudar o Espiritismo codificado por Allan Kardec foi feito a todos, sem divisão religiosa. Portanto, sinta-se à vontade em compartilhar nossos estudos, pois uma das maiores caridades é a divulgação da doutrina espírita. Para que possamos, então, iniciar nesse momento, pedimos a todos que fechem os olhos se acharem necessário. Se tranquilizem, respirem bem devagar. Sinta seu coração bater e agradeça por estar com saúde, vivendo a vida que Deus permitiu. Vamos pedir aos espíritos bons que atraímos nesse momento, que encham nossa alma de luz, protegendo de toda energia negativa. E vamos retribuir a graça dessa energia a todos os nossos irmãos que estão passando por alguma necessidade, seja material, seja espiritual. A prece do coração é o remédio para as nossas enfermidades. E a oração para com o outro é uma das formas mais preciosas de praticar a caridade. Hoje, vamos continuar estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e iremos concluir o trabalho brilhantemente iniciado pela nossa colega Andréia, uma colega de jornada espírita, no sábado passado. Um texto que não foi, por acaso, inserido bem no meio da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo codificador Allan Kardec. É um item muito importante, que devemos dar muita atenção, pois é o centro da doutrina, é a base para o nosso futuro. Nós estamos falando da caridade, da frase criada pelo codificador: fora da caridade não há salvação. E qual é a definição espírita para a palavra caridade? Trata-se de um amor sem segundos interesses. É a prática pura desse amor verdadeiro. Define, então, a verdadeira caridade como sendo um conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência, para com o próximo. A caridade não é só doar alimentos, roupas, bens materiais. É também um conjunto de ações para o amor. A verdadeira caridade, então, ela vem do coração. E acima de tudo, acima da fé, acima da esperança, está a caridade. Fazer o bem de coração para com os outros é a maior virtude que o homem pode ter como encarnado. Aplicar essa verdadeira caridade ainda é muito difícil. Dá muito trabalho para nós, seres humanos. E por que essa dificuldade ainda existe? Porque Kardec nos trouxe... Por que ele trouxe essa nova frase, fora da caridade não há salvação? Já na época da codificação, a frase era outra. E ainda é para muitos, né?
A frase é: fora da igreja não há salvação. E é aí que mora uma das dificuldades do entendimento completo da caridade. Kardec, no ano de 1857, pensou: então, ninguém que não está de acordo com a igreja poderá ser iluminado, alcançar as promessas do Cristo de entrar no reino de Deus? Kardec concluiu com isso que ele mesmo estaria fora dessa turma. E por que então Kardec não criou a frase: fora do espiritismo não há salvação? Estaria resolvido. E não se surpreenda se existem muitos adeptos da doutrina espírita que ainda pensam assim, que a única maneira de entrar no reino dos céus é frequentar o centro espírita. Mas ele, Kardec, com a sua grandeza, encontrou uma frase que engloba tudo e todos, sem distinção de crença. Quem pratica a caridade para com todos estará salvo. Mas reforçando, é necessário a prática da caridade verdadeira, atos significativos que fazem com que a miséria no mundo diminua. Reduzir não somente a escassez de alimentos dentro dos lares de pessoas menos favorecidas, mas também aumentar a oportunidade de distribuir o conhecimento, dividir com os outros o que nós já aprendemos. A frase fora da igreja não há salvação, ela se restringe a uma fé exclusiva. Ela não apresenta uma fé fundamental na imortalidade da alma. É longe de unir todos nós, filhos de Deus. Simplesmente separa, ela divide, incita a irritação, apresenta diferentes cultos, que se a pessoa não está a favor daquele dogma, não terá sua recompensa no futuro. Mesmo sendo parentes, amigos, se não estão a favor da mesma religião, se dividem. Ou seja, podem se tornar até inimigos. Pais, entre filhos, entre irmãos, entre amigos. Isso tão indiferente, porque suas religiões não são as mesmas, podem servir caminhos perigosos. Esses dogmas são essencialmente contrários à lei evangélica, ensinadas por Jesus Cristo. Mas Kardec poderia ter criado outra frase: fora da verdade não há salvação. Mas, novamente, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. Pois a verdade absoluta, ela é um patrimônio unicamente dos espíritos elevados. E nós, moradores da Terra, não poderíamos pretender possuí-la, porque não é dado a nós saber de tudo. O que a gente pode aspirar é uma verdade relativa, a qual é necessária simplesmente para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Portanto, a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e a nossa liberdade de consciência. Todos os homens são irmãos, independente da maneira de que acreditam em Deus. Se todos nós estendermos as mãos uns pelos outros, estaremos praticando essa máxima. O Espiritismo admite, então, a salvação para todos, independente de qualquer crença. E gostaríamos de trazer um ponto muito importante, de que o Espiritismo não pode ser considerado somente uma religião. Muitas pessoas ainda comparam a doutrina espírita com outras crenças dogmáticas. Não podemos fazer uma relação direta. Algumas vezes já ouvimos assim, que a minha religião pensa diferente da tua, comparando, por exemplo, o catolicismo com o espiritismo. Não podemos acreditar em tal coisa, enfim. Essa comparação, ela é direta, ela é muito perigosa. Leva para um caminho tortuoso e com dificuldade de retornar. Portanto, a forma mais tranquila, natural, de se entender a doutrina é estudando lentamente, principalmente a parte filosófica do Livro dos Espíritos, e também entendendo a fundo o objetivo moral que está no Evangelho codificado.
contanto que a lei de Deus sempre seja observada. O Espiritismo não pretende ensinar toda a verdade, porque, como foi dito, se disséssemos que a doutrina espírita trouxesse a verdade como um todo, não teria a unificação, mas sim a separação, pois nem todos acreditariam no que estava sendo dito. Como o assunto hoje, e no sábado passado, ele é fundamental para esse momento da nossa existência, vamos reforçar aquilo que foi relatado pela Andréia na semana passada. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. A resposta dos Espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa resposta vem nos mostrar que a caridade, segundo Jesus, não se restringe somente à doação de esmola, de alimentos e roupas. As frases ditas pelos Espíritos abrangem algo muito maior. Elas têm algum alcance em todas as relações humanas possíveis, sejam eles nossos inferiores, sejam eles nossos superiores, independente de hierarquia, independente da capacidade financeira, de conhecimento intelectual, enfim, independe de qualquer coisa. Jesus nos ensina a indulgência porque nós mesmos precisamos de indulgência. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de fazer para com os outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. E como ainda vemos, muito nos dias de hoje, pessoas de capacidade financeira melhor, tendo privilégios em muitas coisas, que não vamos detalhar aqui. E nesse momento, infelizmente, pessoas menos favorecidas estão tendo muitas dificuldades e até muitas das vezes, humilhadas por outras pessoas, as quais nós que estão humilhados, nós temos que dar muita atenção. Entra, então, a necessidade de ser benevolentes. Esquecer que temos diferenças, que somos separados por imperfeições oriundas de vidas passadas. Todos nós estamos tendo, aqui na Terra, a mesma oportunidade. Oportunidade de evoluir. Mas, enfim, nem todos conseguem enxergar isso. E quem consegue perceber, tem a responsabilidade de guiar aqueles que ainda estão perdidos. Os Espíritos nos respondem também que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. E repetindo, que desejaríamos que nos fosse feito. Esse, portanto, é o verdadeiro sentido da palavra: amai-vos uns aos outros como irmãos. A lei da justiça divina, ela é única para todos nós. Estamos mergulhados no mesmo oceano. Não temos escolha em relação à necessidade de evoluir. Esse é o presente de Deus. Aquele que já está no caminho da evolução deve ajudar o irmão que ainda está no caminho da imperfeição. E qual é o principal objetivo da humanidade? Mesmo que ainda em algumas pessoas esse sentimento esteja adormecido no íntimo, qual seria o objetivo, então, de todos nós? Não seria viver em paz na Terra? Quem não sonha com um planeta livre de maldade? A resposta a essas perguntas é começar por essa máxima da caridade. E essa caridade
ela também se estende a todos aqueles que já estão no mundo espiritual. Esse objetivo continua o mesmo. Também queremos paz também em todo o mundo espiritual. Desejamos continuar em paz na vida depois da morte. E não existe outra forma de não se atingir esse objetivo a não ser pela caridade. Nos diz o apóstolo Paulo, no item 10 deste capítulo, que essa máxima é um facho celeste. É a luminosa coluna que guia o homem do deserto da vida à terra da promissão. Quis dizer ele que a caridade é a luz que guiará o homem nesse deserto que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil. E juntos conduziremos esse planeta ao tão sonhado mundo de regeneração e depois ao mundo feliz. E quando Jesus quis dizer, passai à direita, benditos do meu Pai, são aquelas pessoas que têm gravado no seu coração, nas suas ações do dia a dia, esse amor fraterno, uma vontade de estar sempre auxiliando, independente de um retorno. É a vontade que nós, seres ainda inferiores, temos de sempre receber algo em troca. É uma das chagas da humanidade. Dessa forma, nós estamos alimentando o egoísmo. Em uma forma desproporcional. E sendo, como já falamos aqui, mais trabalhoso de desfazer depois. Quem de nós, adeptos à doutrina espírita, estudantes ou até experientes, nunca pensamos assim? Se eu seguir a doutrina, se eu estudar, todo mês levar alimentos, se eu auxiliar meu vizinho, ou seja, com tudo isso que eu faço de bom, eu vou conseguir ir direto para o lado bom do mundo espiritual, sem passar por aquele momento sombrio, por exemplo, sem passar por um momento de tristeza ou de provação. Quem nunca pensou assim, nós, adeptos da doutrina? Essa é uma forma de pensar e agir. É também uma forma de retorno das nossas ações. Mas quem ainda pensa assim, não entendeu os princípios fundamentais da doutrina. Porque nunca, em nenhum momento, nós devemos pensar em receber alguma coisa pequena que seja em troca pelos nossos atos de amor. O apóstolo Paulo continua nos convidando a se dedicar a compreender o sentido profundo e as consequências de descobrir por nós mesmos as aplicações desse amor. Submetermos nossas ações ao controle da caridade. E a nossa consciência nos responderá com isso. Nós temos que evitar a prática do mal. Também temos que ser ativos para fazer o bem. Precisamos sempre da ação, da vontade. Nós não podemos ficar inertes, nem indiferentes a tudo. O apóstolo Paulo conclui dizendo que para nós agradecermos a Deus que nos permitiu que pudéssemos receber a luz da doutrina espírita. E reforçou dizendo que não é somente os que possuem o conhecimento da doutrina que serão salvos. Se você pratica o espiritismo sem ter estudado nada, fazendo o bem sempre, está na direção da salvação. Agora, se nós temos o conhecimento, estamos adquirindo esse conhecimento, encontramos pessoas dispostas a aprender, é muito importante e é necessário se esforçarmos para auxiliar os outros a compreender os ensinamentos do Cristo, fazendo que todos sejam melhores. E nós conseguimos identificar o verdadeiro espírita, que também é um verdadeiro cristão,
Conseguimos identificar? Para responder essa pergunta, pesquisamos uma fala do missionário Divaldo Franco. Diz Divaldo: Pestalozzi desenvolveu, através do seu estudo na área pedagógica, uma trilogia, a qual Allan Kardec, no seu tempo de aprendiz, levou para a sua vida durante a codificação. Consiste em 3 palavras: trabalho, solidariedade e perseverança. Essa forma de pensar significa educação moral. Tipo de educação que exige muita paciência, muita tolerância e repetição. Repetição com entusiasmo, seja ela quantas vezes for necessária. A ciência espírita nos exige essa tolerância. E a obra da caridade também exige muita paciência. A grande caridade, então, como já dissemos, é o sentimento do amor que externamos nas renúncias, nas abnegações, até vezes ao máximo do sacrifício. E exemplos de seres iluminados que nos demonstraram isso, nós sempre repetimos aqui. O grande mestre Jesus, o maior exemplo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, enfim, e muitos outros anônimos para nós, mas grandes espíritos perante Deus. Esses missionários nos ensinam o sentido extremo do perdão, dando a oportunidade do ofensor a recuperar-se, seja quantas vezes for necessário. E tem situações que esse perdão tem que se deslocar para grandes áreas da erraticidade, onde ainda temos indivíduos enraizados na ignorância. Nesse mundo de hoje, de alta ciência, de alta tecnologia, é um momento necessário da proposta suave e branda da caridade moral. Ou seja, estamos vivendo um auge do materialismo. E para equilibrar essa notável e gritante indiferença pelos menos favorecidos, a caridade é a fonte inspiradora para uma viagem de transformação moral. Essa transformação não deve partir de outra pessoa para conosco. A chave da questão é a autorrenovação, o auto-perdão, primeiro passo antes da prática da verdadeira caridade. Conhecer o conceito e prática da caridade para nós mesmos. Queremos dizer que, antes devemos dar o exemplo, para que os outros possam seguir nossas pegadas luminosas. As palavras-chave do nosso trabalho de hoje são auto-perdão, dar o exemplo, trabalho constante, solidariedade, paciência e tolerância. E o resumo do estudo simplesmente está na frase de Paulo, na carta aos Coríntios. Quando, mesmo eu, tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E a prática da caridade, como estudamos nesses 2 encontros, é o coroamento ético-moral. É a aplicação dessa doutrina ética e moral de Jesus. E para encerrarmos, fazendo o fechamento do ciclo desse capítulo, nós vamos repetir uma prece muito importante. Uma oração poderosa
Cada palavra dessa oração atrai energias salutares, aproximam nossos amigos espirituais do bem. E se a prece for bem feita, do fundo do coração, orientará nossos amigos que ainda estão perdidos a encontrar o caminho do bem. Eles serão amparados nas nossas colônias espirituais. Pedimos então, nesse momento, para todos nós pensarmos em pessoas que desejamos e que possamos transmitir a força da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E que queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Muita paz.